Oi, boa noite a todos vocês que estão assistindo aqui na live no Facebook. Uma ótima semana para todos e, claro, vamos começando aqui falando sobre os campeões estaduais. Parabenizar o Atlético Mineiro, que ontem empatou contra a equipe do América Mineiro em 1-1, ou melhor, 0-0, 1-1 primeiro jogo, 0-0 no jogo, foi no estádio do Independência, na Arena Independência em Belo Horizonte, e a equipe do Atlético garantiu o título, só que teve um pênalti polêmico que o árbitro não deu, e o Lisca doido, que é o atual técnico do América Mineiro, que foi especulado há pouco tempo atrás pelo Santos, e sendo que não saiu do Clube Mineiro para continuar no trabalho do cargo técnico da equipe mineira, do Coelho, acabou sendo prejudicado por um árbitro que não deu um pênalti muito claro no jogador Atlético após o cruzamento, e o jogador que não sei, fugiu o nome do atleta lá, acabou sendo empurrado. Aí o VAR negou, não foi pênalti, não marcou, então deu o que falar, né, dessa polêmica toda. E então o Atlético Mineiro, mesmo assim, foi o campeão mineiro, garantiu o título do campeonato de Minas. Parabéns, Atlético Mineiro, fora as polêmicas dentro de campo. E também, né, o Flamengo se sagrou campeão carioca ontem, com destaque para o Gabigol, fez 2 gols na vitória de 3-1 sobre a equipe do Fluminense. Então a equipe do Flamengo garantiu mais um título carioca, disputando o campeonato carioca pela equipe do Flamengo. Flamengo, que é o clube que mais tem dinheiro, acabou conseguindo garantir o título no intervalo do jogo, quando o jogo estava empatado. Acho que estava empatado, não sei se o Flamengo estava ganhando, estava empatado o jogo. Aí parece que houve uma discussão entre o Diego Ribas e o Gabigol, dois ex-santistas, né? Que o Diego foi campeão brasileiro em 2002 com o Santos, e o Gabigol, que no Santos ele foi bicampeão paulista. E então acabou acontecendo, né, uma discussão entre eles lá, mas mesmo assim não atrapalhou em nada, e onde que também o Gabigol acabou marcando os 2 gols, foi o destaque no jogo, e o Flamengo vencendo por 3-1 no Fla-Flu de ontem, no Maracanã, ontem à noite. Então parabéns ao Flamengo, campeão carioca de 2021. E também vamos parabenizar também a equipe do São Paulo, que hoje, jogando contra o Palmeiras, primeiro jogo no Allianz Parque, quinta-feira, 0-0, depois no segundo jogo, 2-0 para o São Paulo. São Paulo conquistou um título importante. No primeiro tempo o Palmeiras estava controlando o jogo, jogou melhor, mas depois o São Paulo no segundo tempo voltou melhor e equilibrou mais a partida e acabou garantido, fazendo os 2 gols importantes, que garantiu o título paulista do São Paulo após 16 anos. O último paulista que o São Paulo havia conquistado foi em 2005, na época treinado pelo técnico Emerson Leão, tá bom? Então parabéns ao São Paulo por mais um título paulista. E também não tem como não parabenizar também o Náutico, que empatou em 1-1 com o Sport na Arena Pernambuco em 1-1. Primeiro jogo também foi 1-1, primeiro jogo, acho que 2-2 na Ilha do Retiro, em Recife, depois 1-1. Aí persistiu o empate, foram para as penalidades, e a equipe do Náutico acabou conquistando o título do Campeonato Pernambucano 2021, vencendo nas penalidades a equipe do Sport por 5-3. Náutico 5, Sport 3, após o empate no tempo normal por 1-1. E o jogador, o Wagner Palha, que pertence ao Santos, a prata da casa, cria da base do Santos, que teve chances com o Cuca o ano passado, e sai emprestado ao Náutico, foi campeão pernambucano. Então parabéns ao Wagner Palha, ele com o resto do elenco do time pernambucano, que conquistou o título importante do campeonato estadual. Parabéns ao Náutico Capibaribe, que bateu o Sport Clube do Recife por 5-3. 5-3, tá bom? Tô tropeçando aqui no número 3 aqui, que falo, já você sabe como acontece, né? Então temos que falar da forma correta. Bom, e também vamos trazer para você também, claro, outro campeão, mais um campeão, parabenizar o Grêmio, né? O Grêmio, inclusive, também conquistou o título, venceu o primeiro jogo no Beira-Rio, 2-1 o Internacional, empatou na Arena do Grêmio em 1-1, treinado pelo técnico Thiago Nunes, que está no lugar do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que há poucos dias foi especulado para ser técnico do Corinthians, mas recusou a proposta
Então, o Grêmio, que agora é treinado pelo técnico Thiago Nunes, acabou garantindo o título, empatando em 1-1 contra o Internacional, e para tristeza da Renata Fã, né, que é colorada, doente. Amanhã a Renata Fã vai aguentar o Denilson, hein? Imagina, São Paulo campeão paulista, Inter vice-campeão do Gauchão. Ixi, amanhã a Renata Fã tá perdida nas mãos do Denilson. Aguardem para vocês a ver amanhã, a partir das 11 da manhã, no Jogo Aberto da Band, tá bom? Então, vamos trazer agora, claro, falando, parabenizando os clubes que foram os campeões estaduais, dentre outros. Então, o Avaí agora joga pelo empate, acho que o jogo vai ser no meio de semana. O Avaí saiu na frente, venceu na ressacada por 2-1 a Chapecoense. O título será decidido na Arena Condá, em Chapecó, entre Chapecoense e Avaí. O Avaí joga pelo empate. A Chapecoense tem que reverter o resultado adverso que hoje, né, porque o time saiu perdendo, jogando assim, fora dos seus domínios. E agora, em casa, tem a chance de reverter. E quanto à equipe, né, do Avaí, o time joga pelo empate. Então vamos agora trazer para vocês as informações rápidas para vocês aqui, né? Então, vamos parabenizando os clubes, os campeões estaduais, São Paulo, Flamengo, o Atlético Mineiro, o Grêmio e também outras equipes, o Náutico, o Capibaribe, também o Náutico, clube que foi campeão pernambucano atualmente, se sagrou campeão. Parabéns também à equipe do Náutico. E uma boa noite agora aqui, meu amigo Luiz Apolinário. É isso aí. Tava na cara que o São Paulo ia conquistar o título, viu, Luiz? Porque há poucos dias eu tava comentando com o pessoal lá que o São Paulo... Assim, o pessoal perguntou se eu vou torcer pro São Paulo ou pro Palmeiras. Eu falei assim, para nenhum dos dois, sou santista, mas claro, nada contra os clubes rivais, tenho o maior respeito às instituições, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, outros clubes do Brasil. Mas, na minha opinião, eu já tinha falado que... Primeiro acertei, falei que ia dar São Paulo e Palmeiras na final, e deu São Paulo e Palmeiras. Depois falei que o São Paulo seria o campeão depois, primeiro, tinha que esperar o primeiro jogo. Depois, na hora que eu vi que foi 0-0 no Allianz Parque, e aí seria decidido no Morumbi, eu já falei, São Paulo para mim vai ser o campeão, porque eu acho que o São Paulo não ia perder essa oportunidade de conquistar o título jogando dentro de seus domínios, dentro de casa, Morumbi ainda, né? Então Morumbi, que então o São Paulo... E foi o que acabou acontecendo. De fato, o São Paulo conquistou o título vencendo por 2-0 com os gols de Luan e também o outro jogador, o Luan que fez o gol, primeiro gol, e outro jogador que agora me foge o nome agora. Ai, caramba, esqueci o nome do jogador que jogou no Corinthians. Ele foi do Corinthians o que fez o segundo gol do São Paulo agora. Me deu um branco aqui, acabei esquecendo. Mas mesmo assim, parabéns ao São Paulo que conquistou um título importante após 16 anos. Bom, agora vamos falar no mercado da bola rapidinho, né? Agora surgiu uma informação que o Silvinho é o novo técnico do Corinthians. Surgiu ali agora no site do Globoesporte.com. O Silvinho, depois do Corinthians ser mandado embora o técnico Wagner Mancini, que acabou caindo do cargo técnico da equipe de Itaquera. E então o Silvinho, ex-jogador do próprio clube de 47 anos, treinou clubes europeus, foi auxiliar de Tite na seleção brasileira. Então agora o Silvinho, com 47 anos, ex-lateral esquerdo do próprio time do Corinthians, é o novo técnico da equipe de Itaquera. Então essa informação, já que eu já estou um furo importante dessa informação que eu acabei de ler agora nas fontes. Então ele é o novo técnico da equipe do Corinthians, o Silvinho, tá bom? Não sei se o torcedor do Corinthians gostou ou não, né? Depende. Cada uns vai gostar, outros não. Agora, falando rapidinho do mercado da bola, vamos falar do Santos agora. O assunto é Santos Futebol Clube. Hoje à tarde, li uma informação, por enquanto, vamos aguardar até amanhã. Hoje haveria reunião entre o empresário, né, o Paulo Henrique Ganso, o empresário. E o Santos ofereceu a proposta que dizem que o Santos pagaria a menor parte do salário do atleta e a maior parte o Fluminense pagaria. Então essa era a proposta do possível empréstimo do meia Paulo Henrique Ganso, que por enquanto está sem espaço no Fluminense e parece que o jogador quer voltar para o clube da Vila Belmiro, ainda agora sendo por empréstimo. Então, por enquanto, essa é a proposta. Então, hoje teve uma reunião entre o empresário e o jogador Paulo Henrique Ganso. Amanhã, claro, vamos saber saber das apurações, das informações amanhã
e vamos saber ficar por dentro para saber quando o Paulo Henrique Ganso poderá ser anunciado como um dos novos reforços do Santos Futebol Clube. Outro jogador que logo, daqui nos próximos dias, essa semana, já pode ser anunciado como outro grande reforço da equipe do Santos, é o lateral esquerdo Moraes, que atualmente está no Mirassol, só que o passe dele pertence ao Atlético Goianiense. E, então, parece que o clube de Mirassol não quer, parece que está querendo enrolar, não está querendo que o jogador saia do Mirassol, mas só que, apesar que se o Mirassol quiser ficar com o atleta, tem que comprá-lo em definitivo. E o Mirassol acho que não vai ter dinheiro. E parece que o Atlético Goianiense, que a relação entre o Clube Goiano e o Santos, a relação entre os presidentes, as gestões são boas, então parece, ao que tudo indica, o Moraes, lateral esquerdo, que pode ser a sombra do lateral esquerdo Felipe Jonathan, pode ser o novo reforço do Santos nos próximos dias. Vamos aguardar, mas parece que o jogador Moraes diz que já está palavrado, está tudo certo, só faltam alguns detalhes para ser anunciado como um dos novos reforços do Santos Futebol Clube. O Santos, que no momento atravessa uma crise financeira muito grande, né? Assim, todos nós sabemos disso tudo, o que está acontecendo agora nos bastidores do clube, e para quem acompanha o De Olho no Peixe, na Rádio Nova FM, para quem acompanha o Resenha Santista, com Ademir Quintino, Murilo Tauro, Caio Couto, e também outros programas, Diário do Peixe, aqui se fala de Santos com o Vanderlei Correia, entre outros programas que agora no YouTube você encontra tudo esses programas, essas lives ao vivo aí, você torcedor santista, fica por dentro das informações do clube. Então o Santos, que atravessa um momento financeiro complicado, e agora o clube não pode comprar jogadores. Então essa é a realidade do Santos Futebol Clube. E agora, por enquanto, se quiser contratar jogadores, tem que contratar por empréstimo. Por enquanto, ao que tudo indica, Ganso, o meia Paulo Henrique Ganso, e que pode voltar ao clube da Vila Belmiro, pode ser anunciado nos próximos dias, e também o lateral esquerdo Moraes. E também surgiu uma especulação, vamos aguardar, que é o atacante, meia atacante, a promessa do Botafogo de Ribeirão Preto, tem 17 para 18 anos, né? Eu falo do Dudu, o atacante, meia atacante, bom jogador, um belo futuro pela frente, foi cobiçado por Flamengo, por Grêmio e também por Atlético Mineiro. E parece que o Santos agora entrou na briga para para contratar o atleta, e parece que vamos aguardar agora se ele vai ser contratado ou não, apesar que agora, no momento, ele está machucado. Então, o atacante, né, meio atacante Dudu, a promessa do Botafogo, que interessa também ao Santos, está machucado, e vamos ver o que vai acontecer, se o Santos vai contratá-lo ou não. E também agora que marcou a semana foi as renovações de contratos, né, de 3 jogadores, né, dentre os quais acho que o Jefferson, zagueiro da base, que tá tendo chance no time profissional do Santos, também o Gabriel Pirani renovou o contrato até 2025, e também o Lucas Braga. O Lucas Braga renovou o contrato até 2026. Lucas Braga, poucos sabem. Lucas Braga, que aliás, ele olha só, de torcedor de arquibancada, ele realizou o grande sonho que era ser jogador do Santos, e ele conseguiu, essa é a realidade, e está na posição jogando no lugar do Soteldo, na função do Soteldo, que foi vendido ao Toronto FC do Canadá. Então, você pode ver que o Lucas Braga, assistimos agora o vídeo aí que saiu nas redes sociais, na Santos TV, que é um sucesso, né, de muitos anos. Assisti um vídeo dele se emocionando a falar que é o sonho realizado, tá jogando no maior clube do mundo, que é o Santos. Então, você vê, de torcedor de arquibancada a virar um grande jogador. Esse é o Lucas Braga, e parabéns, ele merece. Esse moleque, ele joga muita bola, tem tudo para crescer mais ainda, crescer e evoluir o seu futebol. Boa noite ao Luiz Apolinário, que está me assistindo, e ao Lucas Damião, Lucas Damião, né? Lucas Damião, meu primo querido, uma boa semana para você, meu amigo. Grande abraço, meu primo querido, está me assistindo aqui. Obrigado, Lucas, por você estar assistindo aqui a live. Você, Luiz Apolinário, e entre outros que estão aqui acompanhando os noticiários esportivos, que acabei de falar aqui agora há pouco, dos campeões estaduais, parabenizando São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e também o Náutico Capibaribe, entre outros clubes que tem outros campeonatos que não terminaram ainda, dos campeonatos estaduais.
Bom, agora vamos falar rapidinho aqui do Santos, então. Agora eu estava falando sobre o time da Vila Belmiro, agora o Santos tem um jogo difícil lá na quarta-feira contra a equipe do Barcelona em Guayaquil. A equipe do Santos precisa vencer o Barcelona. O jogo vai ser às 21 horas no horário de Brasília. Barcelona e Santos em Guayaquil e no estádio La Bombonera, ou talvez em outro local, pode ser no Paraguai, porque parece que na Argentina, fiquei sabendo uma informação, parece que está na fase de lockdown e parece que o jogo poderá mudar de local entre Boca Juniors e The Strongest. E então vamos aguardar nos próximos dias onde se vai ser em La Bombonera mesmo ou vai ser em outro local. Talvez pode ser no Paraguai, talvez caso o jogo não for realizado jogando dentro no estádio argentino, no estádio de La Bombonera, tá bom? Então vamos aguardar agora as informações, saber como vai virar esse imbróglio todo. Mas o que vai acontecer é o seguinte, o Santos tem que vencer o Barcelona e torcer pelo menos por um possível empate, que eu acho improvável, eu acho difícil, mas claro, nada é impossível, é improvável, de um possível empate entre as equipes, né, entre Boca e The Strongest, porque o The Strongest é muito fraco tecnicamente, né, desculpa, mas o clube boliviano é muito fraco, eu acho, não acredito que vai dar empate, eu acho que o Boca vence, na minha opinião, infelizmente, vai ser, eu espero estar errado, mas ficou muito difícil, porque o Santos não era para ter perdido por The Strongest, e aqueles 2-0 pelo mesmo Barcelona, em plena Vila Belmiro, tá fazendo falta, queira ou não, tá fazendo falta. Então o Santos pecou, né, com muitos erros de planejamento, e também o Ariel Holan, né, o técnico argentino, que não é mais técnico do clube, atualmente agora é o técnico Fernando Diniz. Então, pelo que deu para perceber, planejaram mal, porque tipo assim, a diretoria falou assim, ô Ariel, ó, pega esse time aqui, esse time, vamos priorizar a Libertadores. Deixa o Campeonato Paulista para lá, coloca só time reserva. E o que acabou acontecendo? Quase o Santos caiu, por uma irresponsabilidade da diretoria, do presidente, né, do mau planejamento e a comissão técnica, porque o técnico estava colocando só time reserva. Não pode. O Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil. Hoje os clubes do interior são equipes complicadas de se enfrentar. Pode ser fora de casa ou dentro de casa. Então, não pensaram nisso. E a sorte do Santos, que pelo menos o time pegou uma equipe fraca, que é o São Bento de Sorocaba. Venceu e o time permanece, na primeira divisão do Campeonato Paulista. Muitos queriam que o Santos caísse, mas não aconteceu, porque, como sempre digo, o gigante nunca cai. E então o Santos Futebol Clube, que joga contra o Barcelona agora, né, nesta quarta-feira, 9 da noite, então deu para perceber que agora o Santos tem que vencer o Barcelona, independentemente o resultado entre Boca e The Strongest. Igual eu te falei, o Santos depende do possível empate entre as duas equipes, sendo que eu acho difícil, eu acho improvável mesmo que aconteça. Então o Santos tem que vencer o Barcelona, e vai ser muito difícil, porque o Barcelona está muito bem, é um time muito bem montado, é um time bem organizado. Então o Santos, para falar a verdade, ficou muito difícil, muito complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que aconteça um milagre. Vamos aguardar. E para este jogo contra o Barcelona, quarta-feira, o Santos não vai poder contar com Alisson e Jean Mota suspensos. Não vão poder contar. Acredito que o Vinícius Balieiro poderá entrar na vaga de Alisson, e no lugar de Jean Mota pode ser que talvez o Gabriel Pirani ou outro jogador, talvez o Ivonei, possa ocupar a vaga do Jean Mota. Vamos aguardar, né, os treinamentos do time, porque o time vai amanhã, o Fernando Diniz e a comissão técnica realizará mais um treinamento no CT Rei Pelé amanhã, e depois de amanhã, na terça-feira, e onde que aí já amanhã já estão praticamente, acho que terça-feira o time já viaja para Guayaquil, lá no Equador. Amanhã acho que vai ser o último treino do Santos, acredito eu. Depois aí o Santos vai, terça-feira, já vai viajar para o Equador para um jogo decisivo, e um jogo perdido e muito complicado contra a equipe do Barcelona, tá certo? Então o Santos, que agora tem uma semana decisiva,
e já no fim de semana já estreia no Campeonato Brasileiro. 3 dias depois já estreia no campeonato na Arena Fonte Nova contra o Bahia. E agora o técnico vai ter que colocar força máxima, porque agora esse negócio de colocar time reserva, o Fernando Diniz agora vai ter um grande quebra-cabeça. E agora o que o Santos tem que fazer? O Santos já tem que contratar já rápido um executivo. O Santos não tem um executivo, depois que mandou embora o Felipe Ximenes, o Santos precisa de um executivo para realizar contrato, para correr atrás de contratações de atletas, para reforçar o plantel, reforçar o elenco santista. Tem que reforçar, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, então o Santos já está correndo atrás de reforços, e 2 jogadores já podem, acredito eu, possam ser anunciados essa semana, né? Falo do Paulo Henrique Ganso, que está negociando. Parece que o Paulo Henrique Ganso aceitou, parece que ele vai, parece que ele teve uma reunião hoje à tarde com o empresário. Amanhã vamos saber detalhes se o Paulo Henrique Ganso já está acertado ou não, ou vamos ver como vai virar esse imbróglio dessa negociação dentro do atleta. Por enquanto vamos aguardar, mas hoje, ao que tudo indica, o Ganso pode estar retornando à Vila Belmiro, porque parece que ele aceitou, parece que ele quer voltar para o clube da Vila Belmiro. Mas tem torcedor santista que gostou, tem outros que não gostaram. É por causa que ele saiu pelas portas dos fundos, a torcida começou a xingar ele, então onde que ele começou a falar mal do Santos, saiu nas redes sociais, que tem uma parte da rede social que o Ganso postou, que até o torcedor santista colocou no Facebook, alegando, né, que o Paulo Henrique Ganso tinha falado que a melhor fase da carreira dele é no São Paulo. Isso aí o torcedor santista ficou puto da vida, não gostou. Para mim, ele errou ter feito isso. Eu acho assim que agora, se acontecer dele voltar para o Santos, eu acho que o máximo que ele possa fazer mesmo, para que o torcedor ganhe a confiança dele, é pelo menos falar a verdade, pedir desculpas, que às vezes falou umas coisas que não devia ter falado, porque se não fosse o Santos, o Paulo Henrique Ganso não seria o que ele é hoje, um jogador de futebol. Hoje, para falar a verdade, um ex-jogador, né? Porque o Ganso já não joga bola faz tempo. Para mim, é um ex-jogador. Até antes ele se contundir com aquela do joelho, tem uma lesão grave no joelho em 2010, foi em agosto de 2010, foi após a vitória contra o Grêmio, no Estádio Olímpico em Porto Alegre por 2-1. Ele acabou se lesionando e não jogou mais no ano de 2010, só voltaria no ano que vem, no ano seguinte, em março de 2011. Então, ele não foi mais o mesmo jogador, mas foi um jogador importante, pelo menos para o Santos no Campeonato Paulista, e também, não no Paulista, mas principalmente na Libertadores. Se lesionou no meio da primeira fase, depois ele acabou voltando para a final da Libertadores, foi fundamental também na conquista do título do Santos. Só que mais longe de ser aquele Paulo Henrique Ganso que estava voando e estava jogando até mais do que o Neymar ainda estava jogando. Só que depois o futebol dele caiu e o futebol do Neymar cresceu e muito. Aqui o Paulinho Silva falou que o Ganso vai ser igual o Lucas Lima no Palmeiras, só vai pegar o dinheiro e fazer nada. Não, mas o Paulinho, o Paulo Henrique Ganso, o Santos não vai comprar ele não, viu? Parece que ele vai por empréstimo, porque o Santos, pela crise financeira que o clube atravessa, não pode comprar jogadores no momento. Ainda por enquanto vai só emprestar, e parece que ele aceitou receber um salário menor, que o teto é de 200 até 250, 300 mil quase, que o Santos agora não está fazendo loucura de pagar altos salários para qualquer atleta. Parece que o Fluminense pagaria a maior parte do salário para ele, e parece que a menor parte o Santos pagaria o salário do jogador Paulo Henrique Ganso. Então, é um contrato de empréstimo de 1 ano, parece que, pelo que eu li nas fontes, pelo que consta as informações, tá? Então vamos atualizar aqui, só para você entender como está a situação do jogador Paulo Henrique Ganso, que hoje teve uma reunião com o empresário dele, e parece que ele pode, de fato mesmo, pode acertar com o Santos. E claro, durante essa semana, vamos aguardar, ele pode ser anunciado como um dos reforços do Santos Futebol Clube, não só o Paulo Henrique Ganso, o meia, e também o lateral esquerdo, né, o Moraes, do Mirassol, que o passe dele pertence ao Atlético Goianiense. Parece que o Santos já está negociando com ele, parece que já avançaram as negociações, e também poderá ser anunciado como um dos reforços
do Santos já praticamente já para o Campeonato Brasileiro, porque o Santos precisa de reforços, porque agora o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil e o Santos tem que reforçar o plantel. E também um risco do Santos ser notificado pela FIFA e pode ter outro transfer ban, e porque parece que o Barcelona pretende processar o clube por não cumprimento de ter consultado o Barcelona para negociar o Gabigol, porque quando o Neymar foi negociado com o Barcelona em 2013, aliás, foi negociado até antes, só que depois aí ninguém sabia, depois a bomba explodiu, o pai do Neymar, que negociou o atleta sem a presença do presidente e o comitê de gestão, porque na época, em 2011, o presidente era o Laor, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, que já falecido, e onde que aí deu essa polêmica toda, e onde que aí o Neymar foi negociado com o Barcelona em 2013, ele saiu no meio do ano de 2013. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o Santos mandou o Barcelona escolher 3 jogadores, e aí viu o Gabigol, falou, o Gabigol vai ser a prioridade de compra, beleza, era um acordo que deveria ser cumprido. Aí depois saiu o presidente, entrou outro, saiu uma gestão, saiu outra, aí na época da gestão do Odílio Rodrigues, aí o Neymar foi negociado, foi embora, foi para o Barcelona da Espanha. E depois, em 2016, aí surgiu a proposta de vários clubes europeus querendo o Gabigol. Aí o Santos negociou com a Internazionale de Milão. A Inter e a Juventus queriam comprar o passe do Gabigol, então estava na briga. Só que a Inter de Milão acabou oferecendo a proposta melhor, e aí onde que aí o Santos acabou negociando para a Internazionale de Milão. Só que aí que acabou acontecendo foi o seguinte, que acabou acontecendo que a Internazionale comprou o passe do Gabigol, aí o Barcelona ficou sabendo da informação que o Gabigol era jogador da Inter, aí eles não gostaram e parece que vai entrar no processo contra o Santos na FIFA, exigindo em torno de 19 milhões de reais. Parece que é a dívida que o Santos deve ao clube catalão. Então, se o Santos corre esse risco ainda, daqui um mês ou menos de um mês, ser notificado pela FIFA, outro processo com a FIFA, e também o Krasnodar, da Rússia, do meia Cueva, peruano Cueva também, o Santos deve ao Krasnodar, da Rússia. E quem trouxe essas notícias, essas informações, foi o Ademir Quintino, no Resenha Santista da TV Cultura Litoral, tá bom? Então, essa foi a informação dada pelo excelente e competente jornalista esportivo Ademir Quintino. Então, é isso aí. E o Luiz Apolinário falou, Kleber, não gostaria de ter o Ganso de volta para melhor renovar com o Sanches e não trazer... Mas, ô Luiz, mas eu vou te falar uma coisa para você. Tudo bem que o Ganso não é mais aquele jogador, tudo bem, ele pode ter errado. Eu acho que a única coisa que o Ganso pode fazer, foi o que eu acabei de falar, se ele pelo menos pedir desculpas à nação santista de ter falado certas coisas que não devia ter falado, né? Mais respeito ao Santos Futebol Clube, porque se não fosse o Santos, ele não seria o que ele é hoje, que é jogador de futebol. Eu falei, falo e repito de novo. Então, eu acho que o Santos tem que contratar, porque se for contratar um meia, vai contratar qual meia? Então, o Santos precisa reforçar o plantel. E o Sanches tem que renovar o contrato dele mesmo, porque é um jogador importante. O Santos tem que ter uns jogadores, tem meias de criação, porque o Santos não tem um meia de criação. E esse meia de criação que pode ajudar um pouco o clube, eu acho que vai cair bem neste momento agora, é o Paulo Henrique Ganso. Embora ele não é aquele Ganso que a gente vai esperar, não. Mas, como eu estou te falando, mas é um jogador, mas ele vai ser útil para a equipe. Então, se ele for para chegar, para acrescentar algo a mais que ele tem a dar para o clube, isso aí vai ser bom. Vai ser bom para o Santos Futebol Clube. E o Santos vai apenas acertar o contrato de empréstimo, não vai comprá-lo no momento. Sabemos que o Santos tem uma dívida enorme, então o Santos tem muitos problemas internos dentro do clube, tá bom? Então vamos deixar claro, esclarecer certinho. Vamos aguardar, mas agora que tudo indica, 2 jogadores podem ser anunciados como os novos reforços do Santos, que eu falei para você, meia Paulo Henrique Ganso, que está no Fluminense, parece que ele aceitou a proposta, pode pintar no Santos essa semana, e o lateral esquerdo Moraes, do Mirassol, que atualmente atua no Mirassol, atuou no Campeonato Paulista jogando pelo Mirassol, e o passe dele pertence ao Atlético Goianiense. Parece que já está tudo selado, está tudo certo entre o Santos e o Atlético Goianiense
dono do passe do atleta, e ele vai vir por empréstimo, acredito que seja por um ano, acredito eu. Então vamos aguardar esta semana, tá certo? Agora, as notícias boas do Santos foi isso aí mesmo. Agora, a renovação do Gabriel Pirani, o meia Gabriel Pirani, que está há 10 anos na base do clube, agora chegou ao time profissional, renovou o contrato até 2025, e também o Lucas Braga. Lucas Braga, que de torcedor de arquibancada, torcendo para o Santos, virou um grande jogador né? E caiu muito bem uma peça importante agora do técnico Fernando Diniz, que agora eu acredito que vai fazer um bom trabalho no Santos. E agora, com essa paradeira aí, com uma semana livre agora de treinamentos, o Fernando Diniz vai conhecendo o elenco e também já vai montar a provável equipe que vai colocar em campo. Vamos torcer para que dê tudo certo. O Fernando Diniz, aliás, jogou no Santos, né? Jogou um pouco tempo no Santos em 2005, jogou junto com o Ricardinho, jogou com o Robinho, jogou com outros jogadores naquela época do time do Santos, em 2005, jogou por poucos meses. Ele também que jogou no Juventus, Corinthians, Palmeiras, jogou no Fluminense também, então passou por várias equipes, né, o Fernando Diniz como atleta. E agora como em outra situação, como técnico, tem tudo para fazer um bom trabalho. E pelo que eu vi, ele está muito feliz de estar trabalhando no Santos Futebol Clube. Isso aí é muito legal, isso já é um fator positivo. Agora tem que provar na teoria e na prática dentro de campo, realizando um bom trabalho no Santos Futebol Clube. Uma boa sorte ao Fernando Diniz, que atualmente é o técnico do Santos Futebol Clube. Tá certo? Pessoal, vou encerrar aqui essa live aqui, parabenizando, antes de encerrar a live aqui, parabenizando, né, que ao São Paulo, campeão paulista, parabéns, venceu o Palmeiras 2-0, Flamengo, campeão carioca de 2021, 3-1 no Fluminense, Atlético Mineiro e América Mineiro 0-0, Atlético Mineiro campeão mineiro, e também ao Náutico Capibaribe, o Náutico que empatou em 1-1 contra o Sport Clube do Recife na Arena Pernambuco, venceu por 5-3 nas penalidades, venceu nos pênaltis a equipe do Sport. E também parabenizar também outras equipes, o Grêmio de Porto Alegre, né? O Grêmio que empatou o primeiro jogo no Beira-Rio 2-1 para a equipe do Grêmio, e depois no estádio, na Arena do Grêmio, o Grêmio empatou com a equipe do Internacional e garantiu o título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio campeão gaúcho de 2021, tá certo? E também o outro destaque na Fórmula 1, o holandês Verstappen venceu o GP de Mônaco de Fórmula 1, e claro, é um dos líderes da competição da Fórmula 1. E também, né, destacando também que o Hamilton, que é o atual campeão mundial de Fórmula 1, foi o 7º colocado no GP de Mônaco, realizado hoje de manhã, com a transmissão da TV, da rede Bandeirantes de televisão. Tá certo? Que a Band, que agora detém os direitos da transmissão da Fórmula 1, a Globo, que não acabou renovando com a competição, né, de mais de 20 anos transmitindo a Fórmula 1, e onde que a Band, depois de quase 40 anos depois, volta a transmitir os grandes prêmios de Fórmula 1, transmite a Fórmula 1 com exclusividade. A todos vocês, uma boa noite, uma ótima semana, e preparem-se, agora vai fazer frio, se cuidem, se protejam do frio, porque agora as noites serão geladas, e pode ter certeza que depois que a chuva for embora, a temperatura vai dar despencada e das boas, viu? E ontem, rapidinho, antes de encerrar aqui, ontem veio um vendaval. Eu estava vendo um vídeo no status de uma amiga que mora em Santos, assim, estava vendo um vídeo lá, rapaz do céu, ontem ocorreu um vendaval, um vento forte, de 108 km por hora em Santos. Deve ter destruído casas, telhado, tudo ali, a coisa foi feia. E por causa desses furacões, desse ciclone extratropical aí, e onde que veio não só fortes temporais com chuva e também frio, então acabou chegando entre as regiões sul e sudeste do país. Então está fazendo muito frio, agora estamos na época do outono e também boa parte do inverno. A todos vocês uma ótima noite, uma ótima semana para todos, e lembre-se, uma mensagem para todos vocês, né? Uma mensagem do nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Boa noite,
Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe. Se cuidem, tá? Vamos nos cuidar. Usem máscara, tá bom? Ao sair de casa, usem máscara. Higienize as mãos diariamente. Vamos cuidar de quem a gente ama. Vamos evitar aglomerações. Só assim. E também, se Deus quiser, a todos nós sermos vacinados, seremos imunizados contra este vírus maligno. Boa noite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.